Olá, meu nome é Gisele Mirabai, eu sou escritora e roteirista e eu estou fazendo esse vídeo como uma contrapartida para o edital PROAC 2022 que eu ganhei para desenvolver o meu livro Gayatman, um livro de ficção, e eu tô aqui para falar para vocês um pouco como que é a vida de escritora, de autora, e se é possível viver disso, se é possível ser uma autora brasileira, né? No sentido de realmente viver da escrita. Bom, eu não me formei em letras, tá? A minha formação inicial é artes cênicas e também fiz o curso técnico de cinema. Quando a gente tem 17, 18, 19, talvez a gente não conheça os nossos próprios dons e talentos. E foi durante esses cursos que eu percebi que eu tinha uma vocação para escrita, porque na escola de cinema eles escolhiam, dentro de um concurso de roteiros, aquele roteiro que ganharia a direção do filme. E eu acabei ganhando a primeira direção da minha turma para um curtinha em Super 8, em 3 minutos e 30. Da mesma forma, dentro da faculdade de artes cênicas, eu acabei desenvolvendo esse talento para escrever as cenas que a gente apresentava, né, durante as disciplinas, escrevendo pequenas peças de teatro para apresentar em congressos. A partir de convivência com meus colegas ali, atores, a gente tinha alguma ideia e eu acabava transformando essas ideias para o papel. E eu pensei, de onde veio essa vocação? Durante toda a adolescência, eu me lembro de ser uma adolescente que tinha muita ansiedade. E hoje eu tenho até, pensando de longe, eu enxergo alguns motivos para isso. Mas essa ansiedade, ela era muito remediada pela escrita. Eu não sei em que momento surgiram essas agendas. Eu lembro que a gente tinha agendas, né? Que a gente colava adesivos, fotos, e eu acabei transformando essas agendas em cadernos que eu fazia os diários, que eu realmente escrevia. Como eu morava numa casa com irmãos mais velhos e também, né, um prédio cheio de vizinhos, crianças que entravam na minha casa, eu acabava usando pseudônimos, né, nomes que não eram reais para esses personagens do dia a dia, e acabei desenvolvendo ali um gosto pela escrita em paralelo a um gosto pela leitura. Eu acho que houve-se um estímulo da escola, né? Eu tinha já um gosto ali para ler o livro da escola, mas também eu morava numa casa que tinha livros, não eram tantos livros. A minha mãe, ela do lado da cama dela, ela tinha 2 cômodas com alguns livros. Era uma época ainda bem pré-internet, então eu tive a alegria eu chegava em casa, ia tirar o cochilo da tarde na cama da minha mãe e acabava pegando um desses livros para tirar o cochilo, né, para me conduzir ao sono. Então, eu tenho uma memória muito boa de literatura brasileira, porque ali havia tanto livro, tanto romances como livros de crônicas, como Rubem Braga, e também poesia, como Carlos Drummond de Andrade. E eu acabei me familiarizando com esses leitores, com a forma como eles escreviam, né? E eu percebi isso desde já nas minhas primeiras embarcações literárias, como que havia essa influência. Outra coisa que me influenciou muito foi que a maioria desses livros que tinham na minha casa, Fernando Sabino, O Encontro Marcado, O Desatino da Rapaziada, do Humberto Werneck, a maioria desses livros eram histórias que se passavam na minha cidade. Quando eu ligava a TV e via a Sessão da Tarde, eram sempre filmes que se passavam nos Estados Unidos, numa escola, algum conflito, num colégio americano. E esses livros eram histórias que se passavam na minha cidade, Belo Horizonte, Minas Gerais. O Encontro Marcado, sobretudo, me marcou muito, que era a história desse jovem ali em Belo Horizonte. E eu fui me identificando com isso. Também o Desatino da Rapaziada, falando sobre esses escritores que subiam a Rua da Bahia. Minha vida é essa, subir Bahia, descer floresta. E eu fui uma criança que cresceu no centro, então ainda tinha essa familiaridade com as ruas, e vendo elas dentro das histórias, isso me movia profundamente, mas sem eu perceber. Por quê? Porque para mim não existia mulheres escritoras. O escritor era um homem branco, idoso, careca, de óculos, e muitos já mortos.
E eu pensava, como que eu, uma menina, mulher, criança, eu não me identificava, né? Não havia essa identificação. Isso foi vindo depois, já na adolescência, algum momento em que eu li algum livro da Clarice Lispector, acredito que talvez estimulada, acabei de me lembrar, foi o livro de contos, Felicidade Clandestina, estimulada pela escola, e isso me levou a fazer passeios na biblioteca pública, na Praça da Liberdade, onde eu ia a pé para buscar novos livros. Eu ia a pé, buscava o livro, ficava com ele 15 dias, voltava, devolvia. Assim eu li toda a Clarice Lispector, peguei todos, até crônicas de jornal. Depois eu peguei Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade, e também fui por uma linha também dos romances, né? Crime e Castigo, e todos esses livros que havia um estímulo, como eu falei, era uma época para a internet, havia um estímulo para se conhecer e ler esses livros, e foi uma época que eu pude aproveitar bem. Ainda assim, eu nunca tinha pensado em me tornar escritora, como eu falei, mas durante uma greve na faculdade de artes cênicas, eu, com ansiedade, sem saber o que fazer, eu comecei a criar uma história, que é essa história das Guerreiras de Gaia, a qual eu tive o prazer de ganhar o PROAC para fazer a continuação com o livro Gaia Timã. E eu comecei a desenvolver essa história como um hobby, como prazer. O mesmo prazer que eu tinha para ler, para escrever meus diários, eu comecei a desenvolver essa história. E eu consegui publicar essa história quando eu fui terminá-la no Rio de Janeiro. Nessa época eu não tinha computador. Eu escrevi um livro num computador emprestado do namorado da minha irmã. E aos fins de semana, quando o meu irmão vinha do trabalho do interior, ele tinha um laptop e eu colocava o disquete no laptop dele e ele, vai botar vírus, para abrir o arquivo da história e continuar. E depois, quando eu fiquei sem nenhum desses computadores, a minha tia, que morava em Niterói, o meu tio trabalhava com engenharia e ele tinha alguns computadores na casa dele, e eu peguei o ônibus de Belo Horizonte para Niterói só para terminar essa história. Terminei, escrevi e acabei indo à Primavera dos Livros, que era um evento no Jockey Club, no Rio de Janeiro. E ali eu conheci algumas editoras e aí eu mandei o meu livro para essa editora, chamava Lucerna, depois ela se integrou à Nova Fronteira e ao Grupo Ediouro. Na época ela era um selo independente e eles toparam publicar a história. Na época era uma co-produção, uma coedição, né? Então eu paguei uma parte dessa edição, mas fiquei com todos os livros, eles pagaram a outra. No que eu fiquei com os livros, eu consegui vender esses livros nas escolas em Belo Horizonte. Foi outra coisa que eu fiz. Eu ia de escola em escola, de biblioteca em biblioteca, apresentando o livro, e eu conseguia ganhar adoção desses livros indo palestrar para os adolescentes, né? Foi uma época de bastante... como se diz, bastante presença escolar, onde eu fiz muito isso, e com isso acabei também falando com os bibliotecários da prefeitura que compraram Guerreiras de Gaia e para aquisição do 9º ano de toda a rede de ensino municipal, e com isso eu comecei uma série de adoção em escolas, tanto por governo quanto por escolas particulares, e isso me levou a uma outra editora do Grupo Global, com o selo Gaia, que também conquistou várias adoções em escolas. E a partir daí, eu comecei também, né, a me envolver com a criação literária, porque até então, como eu falei, tinha sido muito do instinto, muito de uma vocação que eu desconhecia, mas quando eu já tinha terminado a faculdade, eu cheguei a fazer depois uma pós em literatura infanto-juvenil na UF, enquanto eu trabalhava no Rio de Janeiro como atriz, para poder entender mais o universo do qual eu não tinha estudado, eu não tinha feito faculdade de letras, e comecei a estudar um pouco mais como que era o mundo da literatura na prática, né? Não apenas com a leitura de livros. E com isso eu acabei me mudando para São Paulo para fazer oficina de criação literária com o Marcelino Freire. Nessa oficina a gente ficou um ano. Durante 6 meses eram exercícios livres de criação,
e nos 6 meses seguintes era um aprofundamento em nossos romances ou livros de contos, poesias, enfim. E eu tinha ali alguns capítulos de um romance que eu queria criar e eu acabei criando os 3 primeiros capítulos de Machamba, que foi um livro que acabou trazendo para mim uma carreira literária, porque pouco depois desses 3 capítulos eu ganhei a Bolsa Funarte de Criação Literária, e com essa bolsa eu consegui ter 6 meses para parar tudo só para dedicar para a criação de um romance, o que realmente necessita dedicação, parar para escrever com calma e desenvolver a história. E eu consegui essa frente de dedicação. E ainda assim eu não consegui uma editora, né? Eu queria uma editora focada em romance, a que eu tinha até então era focada na literatura juvenil. E eu queria uma editora, mas eu não consegui naquele momento. E então as coisas ficaram um pouco paradas, mas nesse tempo, como eu tinha os diários que eu fazia na adolescência, e eu gostava muito da Madonna, eu fiz esse livrinho chamado Nasci para Ser Madonna e mandei para o primeiro concurso CEP de criação literária da Companhia Editorial de Pernambuco. Era um concurso que premiava romance, livro infantil, premiava livro infantil e livro juvenil. E eu acabei ganhando a menção honrosa na categoria juvenil e o livro foi publicado também. Então, com isso, eu publiquei meu segundo livro juvenil. E também, enquanto eu esperava alguma editora aceitar o meu primeiro romance, eu publiquei uma novela chamada Onde Judas Perdeu as Botas, com uma criação do Marcelino Freire, que era o meu professor, de um selo Edite, que ele queria mandar os escritores para lugares onde só os escritores podem ir. Não é para Paris, Nova York, como havia uma coleção na época. Era para o inferno, Onde Judas Perdeu as Botas, para o Beleléu. E foi assim que eu criei essa novela, e com isso eu fui praticando a minha escrita, até que anos depois, quando surgiu o prêmio Kindle de literatura, eu resolvi me inscrever. Eu vi que era um prêmio que seria publicado pela Nova Fronteira, o livro físico, e com a impressão do livro, com a publicação digital inicial pela Amazon. E como eu sabia, eu já tinha subido meus livros para a plataforma digital, eu resolvi participar desse concurso. Eram 2.200 romances inéditos do primeiro prêmio Kindle do Brasil, e eu tive a alegria de ganhar esse prêmio. E com isso a Amazon acabou me levando para várias festas e feiras literárias do Brasil. Com o Machamba, eu fui para Flipostos, para Flip, para o Festival de Teresina, de Salvador, e vivi um pouco esse momento, né, de criação, de autora, né, porque eu tinha vivido isso já em escolas, mas não em eventos literários. E foi então que eu acabei sendo finalista do Prêmio Jabuti, e com isso eu acabei tendo muitas resenhas e críticas acadêmicas e de jornais, o que também trouxe um outro conhecimento da área. E com isso veio a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Eu acabei tendo que me reorganizar, né, o meu trabalho para a sobrevivência, e me dediquei a escrever histórias de outras pessoas. Então eu tenho também uma experiência tanto como ghostwriter, como co-parceiras de outros autores. Isso foi bom? Foi porque desenvolveu muito a minha escrita, uma noção técnica da escrita, que veio lá de uma intuição, de uma vocação, até uma construção técnica mesmo da escrita. E a partir daí eu fui perdendo um pouco a força para escrever minhas próprias histórias. Por quê? Porque escrever não é fácil, né? Escrever é um ato bem desafiador, que exige muita dedicação. E se você tem que dedicar isso paralelamente à criação de outras histórias, fica um pouco delicado. Então, com isso, eu acabei tendo uma pausa um pouco na minha carreira. As vantagens desse momento também foram que eu acabei voltando para o cinema, que eu tinha começado lá na escola de cinema com os curtas. Acabei desenvolvendo o projeto de um longa de documentário chamado Homem Livre. Desenvolvi também uma série chamada O Mundo que Sei. E comecei a desenvolver. Eu tinha ganhado o prêmio para fazer o meu primeiro roteiro de ficção chamado Encosta, e com o diretor Vitor Ribeiro,
que gostou da história, acabei desenvolvendo alguns tratamentos deste longa que vai ser rodado em breve. Então foi um espaço que eu também tive tempo para desenvolver esse roteiro. E o que aconteceu com as minhas obras do passado? Bom, primeiro, eu tive a alegria de em 2022 ganhar esse prêmio do PROAC para desenvolver Gaiatmã, que é a continuação de Guerreiras de Gaia. Porque por todo esse tempo, indo em escolas, os leitores sempre pediam o livro 2, o livro 2. A ideia sempre foi ser 4 livros e com esse incentivo do PROAC eu pude parar finalmente para poder escrever a continuação, poder escrever o livro 2. Teve vários desafios no caminho, mas enfim, eu tive a conquista de terminar. E também acabei escrevendo um romance novo chamado Nova Maria, que ainda está em momento de edição. Então, eu falei isso tudo para chegar a uma conclusão. Para escrever literatura, não se pode ter pressa. A literatura tem um momento dela e o livro é a obra final. Não é como o roteiro que ainda vai ser filmado. O roteiro você lapida, mas chega um momento que você precisa deixar aquele documento porque ele vai ser filmado e ele vai ganhar vida através da direção, dos atores, da produção. No caso do livro, é o objeto final. Então, aqui vai a minha dica. Não tenha pressa. O livro tem o tempo dele. Cuide muito de como você vai fazer essa edição, porque como você vai lançar esse livro no mercado, é muito importante entender a estratégia para que o livro tenha vida. Aqui eu trouxe 2 exemplos, tanto do Guerreiras de Gaia, que foi um livro que teve uma vida, tem ainda pelas escolas, quanto o Machamba, que foi um livro que demorou anos para achar o seu momento, mas ganhou um prêmio, foi lançado já com prêmio. Isso fez muita diferença da entrada desse livro no mercado. Então, olhem com cuidado essa editora, como vai ser lançado, já pensem as suas conquistas, vejam se essa editora, se for o caso de um agente, ele tem familiaridade com essas conquistas, com o seu objetivo. E eu quero deixar aqui a terceira e última dica, que é sim possível viver de escrita, como eu trouxe aqui alguns exemplos. Você pode fazer ghostwriters, que é escrever livros de outras pessoas. É algo delicado, tá? Para a saúde mental, a gente pode falar no outro vídeo sobre isso. Você pode fazer roteiros de cinema e você também pode escrever em parcerias com outras pessoas, desde matérias, artigos, até mesmo livros que as pessoas queiram fazer uma coparceria com você. Então, é possível viver de escrita? Com certeza, é super possível viver de escrita. É uma profissão onde você precisa muito do computador, muito da concentração, muito dos seus olhos, para a maioria de nós, do silêncio. Não é uma profissão na qual se convive muito. Então, se você gosta muito de conviver, conversar, talvez não seja o trabalho para você, mas para quem tem uma vocação para a imaginação e para escrever, é com certeza um bom caminho. Espero que tenham gostado desse vídeo, agradeço ao PROAC pela oportunidade e me sigam para conhecer os meus trabalhos, @Gisele Mirabai, e se quiser conhecer a minha série de livros com Gaiatmã, que eu estou lançando, @Gaiatmã. Muito obrigada, um abraço.